Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre submissão, a necessidade de submeter nossa vida, nosso caráter, nossos desejos, nossas vontades, enfim, tudo que temos, tudo que somos para Deus é o tema do nosso estudo de hoje, que está apenas começando. Está no ar o Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. A cada semana a gente se reúne, né? Você aí na sua casa, a gente aqui, para conversar sobre a Palavra de Deus. E que temporada maravilhosa nós temos vivido aqui, aprendendo com o sofrimento, né? Aprendendo com as lições que Deus nos oferece em meio às provas da vida. E é bom para mim ter a companhia também desses queridos que estão conosco aqui, que eu passo a apresentar a vocês mais uma vez. À minha direita, pastor Charles Siqueira, seja bem-vindo. Uma alegria poder estar novamente aqui, participando com você, pastor Vinícius, com os nossos colegas e com todos aqueles que estão nos acompanhando nessa maratona de estudos da Palavra de Deus. Exatamente. À minha esquerda, pastor Wanderson Domingues, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Obrigado, já posso chamá-los de amigos, não é? Muito obrigado por essa temporada, pelos aprendizados. Que privilégio estar com vocês. E aqui à minha frente, meu querido amigo também, pastor Silvano Barbosa, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Vinícius, pelo convite. É um prazer estar com você e com os nossos colegas aqui. Por favor, faça uma oração para a gente. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos louvar ao Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia se renova a cada dia na nossa vida. Obrigado porque temos nas mãos a Tua palavra, que é uma lâmpada para os nossos pés, ilumina os nossos caminhos e nos mostra de maneira clara não apenas a Tua pessoa, mas também a Tua vontade para a nossa vida. Hoje nós queremos aprender um pouco mais sobre um tema de grande relevância para a nossa vida, que é o tema da submissão. Nós pedimos que o Espírito Santo esteja conosco aqui, com os nossos amigos onde estiverem, nos dando uma mente clara e nos dando discernimento espiritual para que tenhamos uma compreensão pontual, uma compreensão direcionada por Ti desse tema e possamos assimilá-la em nossa vida, no nosso dia a dia. Nos colocamos nas Tuas mãos, pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. É assustador pensar que o convite cristão é um convite à morte. Somos convidados a morrer. E, de fato, a caminhada com Cristo, a jornada, a peregrinação, envolve renúncia ampla, total e restrita daquilo que somos. Esse processo de morte da nossa velha natureza, dos nossos hábitos, dos nossos vícios, dos nossos pecados, é o processo que desembocará na verdadeira vida. Não existe vida plena e vida abundante, vida real, que é aquilo que Deus nos oferece e nos promete, sem que a morte do nosso eu se realize. Essa realidade, embora diferente, se manifestou em Cristo e em seu dizer mesmo, no Evangelho de João. Ele disse que para que a planta da esperança pudesse brotar no solo deste mundo condenado, o grão, que era ele, a sua vida, em oferta para resgate da nossa, o grão deveria ir para a terra e o grão morre, a semente se desfaz ali para que germine a vida. Isso representa toda a nossa trajetória também de morte e de renúncia do eu. Pastor Charles, Deus nos convida para esse processo, morrer para que Cristo viva em nós. Pastor Vinícius, e esse convite que Deus nos faz para a morte nada mais é do que um convite para que nós possamos assumir a vocação do verdadeiro discípulo, que é imitar o seu mestre. Ele nos deu o exemplo disso, né? Cristo é o maior exemplo que nós temos de submissão, de renúncia e de esvaziamento do seu eu.
Até o guia de estudo traz para nós aqui o texto de Filipenses, né, o capítulo 2, dos versos 5 a 9. Lá nós encontramos um episódio onde é contado através do apóstolo Paulo a atitude que houve em Cristo Jesus, né? Ele começa dizendo: tende em vocês a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse processo de renúncia e de esvaziamento, ele começa em Deus. Eu gosto de um texto de um estudioso, um teólogo do Novo Testamento, que ele diz que a glória de Deus não brilha na coroa dos poderosos, mas na face ensanguentada do Cristo crucificado. A glória de Deus, ela se manifesta no processo de esvaziamento de Deus. Essa é a teologia, né, dos evangelhos, especialmente a teologia de João, né, vai falar desse processo de descensão, onde Deus se esvazia, ele se torna pequeno e através de assumir a pequenez, a forma de servo, a forma de homem e morrer na cruz do Calvário, que nós vemos verdadeiramente a glória de Deus. Agora, esse processo de renúncia e de abrir mão de alguma coisa, ele não é fácil, né? Isso me faz lembrar de um outro texto, agora no Evangelho de Mateus, que nós encontramos uma das histórias, e essa é uma das parábolas, eu acho que mais breves de Jesus, né, lá em Mateus capítulo 13, quando Jesus diz assim, no verso 45, o reino de Deus, ele também é semelhante a um negociador que procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo que ele tem, tudo que ele possui e vai lá e compra. Então, na minha percepção, uma das maneiras de nós estarmos dispostos a abrir mão de alguma coisa, ou de renunciarmos a alguma coisa, é quando nós encontramos algo melhor. É quando nós identificamos que, abrindo mão disso, que às vezes pode ter sido muito precioso para nós por um longo período, mas eu encontrei algo que me traz mais satisfação, algo que me preenche mais, algo que eu entendi que é melhor para a minha vida, portanto eu estou disposto a abrir mão disso daqui para poder abraçar essa nova realidade. A gente que vira pai descobre que essa é uma maneira da gente negociar com as crianças, né? Uma maneira da gente negociar com os filhos. Eu tenho uma pequenininha, já falei em outros programas, né, pastor? Também gosto muito dela, por isso que eu sempre lembro dela aqui. Como é o nome dela, pastor? Melina. A Melina. A Melina. 4 beijo pra aninhos Melina, de idade. né? Beijo, super beijo para a Melina que está Aproveita e manda para a mãe também, né? Porque Claro, elas cobram, lógico, né? com certeza. Não fosse a mãe, não teria ela, né? Um super beijo para a Natália, minha esposa, para minha filhotinha, né? A Melina. A Melina é o seguinte, pastor, eu descobri cedo que na disputa de brinquedos, né? Às vezes está com as amiguinhas ali, uma quer o brinquedo da outra, para a gente conseguir negociar que uma abra mão daquilo que tem para poder emprestar para outra, às vezes a gente tem que colocar alguma coisa na mão que é diferente e tem que convencê-la de que é melhor. Não, mas filha, mas brinca com essa daqui, porque essa daqui, olha, é nova, é diferente, você não tinha esse brinquedo, fica um pouquinho com essa daqui para que ela possa abrir mão. É lógico, é uma ilustração bem distante, né, daquilo que Deus está falando aqui, mas ela dá uma impressão para a gente de que para que nós possamos abrir mão de algumas coisas, a gente tem que encontrar algo melhor, essa pérola de grande preço. Agora, é interessante, né? Isso que você falou realmente é uma realidade. Mas quando a gente pensa em Cristo, do ponto de vista da nossa avaliação, o que ele fez foi encontrar algo pior, né? Porque ele deixou a glória, ele deixou o céu, ele veio à terra, aqui quando você lê o texto de Filipenses capítulo 2, dos versos 5 em diante, você vê um processo de depreciação de Cristo. É como se ele estivesse descendo uma escada cada vez mais funda, né? Para chegar num estágio mais baixo. Diz, olha, ele que era Deus e ele não o julgou como usurpação isso, ou seja, se chamasse ele de Deus, ele dizia, está certo, é isso mesmo. Uhum. Mesmo sendo assim, ele se esvaziou, ou seja, a glória da divindade precisou ser escondida, e o termo aqui é esvaziado no sentido de que ocultou, né? Ele ocultou isso para que as pessoas pudessem sobreviver na presença dele, porque a glória de Deus, ela fulminaria todos, né? Ele se esvaziou dessa glória, assumiu a forma de servo. Veja, não é só que ele se tornou ser humano, ele se tornou um doulos ali, um servo, alguém que vai agir como um escravo.
para outras pessoas. Veja que ele está se rebaixando. Ele tornou-se a semelhança de homens, ou seja, ele se tornou parecido conosco e reconhecido em figura humana, ou seja, as pessoas viam que Deus estava encarnado como ser humano e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Veja bem, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em alguém que manda, que dá ordens. Mas nesse processo de esvaziamento, ele se tornou obediente. E essa obediência, ela é tão ampla, ela é tão profunda, que ela chega ao ponto de ele morrer em obediência. Obediência até a morte, e não é qualquer morte. Porque ele poderia ter morrido de doença, ele poderia ter morrido de qualquer outra coisa, mas ele morreu na morte mais vergonhosa que poderia haver, a morte de um criminoso. Ele morreu na cruz. Pastor, amigo Silvano, ele se tornou obediente. Interessante. Enquanto você questionava aqui o ponto que foi apresentado pelo Charles, eu fiquei pensando o seguinte: talvez uma forma de entender isso também é que o Senhor Jesus viveu essa situação para que nós não tivéssemos que vivê-la. Talvez nós tenhamos que ter a mesma atitude que Jesus teve para não termos que viver a mesma experiência que ele viveu, porque ele tornou-se o portador dos nossos pecados. Veja, o Senhor Jesus condescendeu, como você colocou. A palavra condescender significa descer para ficar com. Foi o que ele fez, ele desceu para ficar conosco, ele abriu mão do melhor, como você colocou, ele abriu mão do céu, da sua glória, da adoração dos anjos, da sua condição como regente do universo, e veio ficar aqui nesse mundo cheio de pecados. Para ele, foi como viver num banheiro de rodoviária sujo. Todo o seu período de vida aqui foi vivido dessa maneira. Porque Grande metáfora. Forte. Exatamente, o pecado era ofensivo a ele de todas as formas. E ele desceu para ficar conosco. Mas ele não pede que nós deixemos as coisas boas da vida para seguirmos a ele. Ele pede que nós deixemos aquilo que vai nos impedir de seguirmos o plano dele para a nossa vida. Agora, pastor, se me permite, eu quero concordar com o pastor Charles na sua comparação muito inteligente, falando da Melina, né? Nessas trocas, porque é só uma percepção que a gente tem de que Cristo, ele perdeu do que ganhou, perdeu mais do que ganhou. Porque quando a gente vai para o verso 10 de Filipenses 2, que é a sequência, diz o propósito pelo qual ele fez isso. Aí você tem a ideia da troca que você falou. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, ele já era dono de toda a glória. Porém, o seu processo amplo de esvaziamento e de condescendência, como você colocou, abriu para ele uma janela de oportunidades que, mesmo ele sendo Deus plenamente onipotente, ele não teria caso não fizesse isso. Porque com o seu sacrifício, com a sua encarnação, com a sua glória paradoxal na cruz, ele conquistou o direito de salvar a humanidade e de ser reconhecido como Salvador de todos nós, coisa que ele não teria antes se não fizesse isso. Se você me permite só adicionar um texto bíblico, eu acho que nessa equação que a gente está construindo aqui, né, ele abriu mão do melhor, ele veio para o pior, e aí a conta ainda não fechou, né? Porque como é que, se a pérola de grande preço você renuncia a algo para ter algo melhor, então como é que isso fecha em Jesus, né? Ele abriu ele abriu mão do melhor, veio para algo pior, mas veio certo de que esse algo pior garantiria algo muito melhor. E nós encontramos isso no próprio texto de Filipenses e em Isaías, na profecia do servo sofredor, lá no verso 11, ele diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, o fruto, né, o resultado de passar por esse processo pior que ele viveu nessa terra é o que garante para nós algo muito melhor, né? É a pérola maior, né? E é por isso que o
texto que estamos lendo lá em Filipenses diz que nós devemos ter o mesmo sentimento, né? A mesma atitude que Jesus teve, essa atitude de condescendência. Essa é a inspiração que nós temos para que possamos fazer a mesma coisa. Então, o que nós aprendemos com essa atitude de Jesus? Pessoalmente, eu entendo que ser cristão ou ser um discípulo de Jesus significa viver uma vida de submissão. O exemplo de Jesus é esse, né? O sentimento que ele teve foi esse. Ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Ele abriu mão de tudo isso e condescendeu. Então, a vida do discípulo é uma vida que tem o mesmo sentimento que teve em Cristo. É uma vida de submissão, é uma vida de renúncia. Ser discípulo significa exatamente isso. Significa entrar num relacionamento com Jesus, um relacionamento que é sério o suficiente para levar você a assumir um compromisso com Jesus e um compromisso que é tão sólido a ponto de levar você a se submeter à autoridade de Jesus. Quando nós chegamos nesse ponto, aí nós temos o mesmo sentimento de Jesus. Aí nós condescendemos do eu para Deus. Nós abrimos mão da nossa própria vontade, dos nossos próprios impulsos, dos nossos próprios desejos e nos voltamos para os desejos de Jesus. Então, quando é que a gente pode dizer assim, eu estou tendo o mesmo sentimento de Jesus? Quando eu estou abrindo mão não das coisas boas que Deus colocou à nossa disposição nesse mundo, por exemplo, uma maçã suculenta, né? Uma comida gostosa, a companhia de amigos, a diversão, a estar bem, as coisas boas que Deus proporcionou. Ele não pediu que você abra mão de tudo para segui-lo. Ele pediu que você abra mão daquilo que está dentro de você e que está te levando para longe dele. Quando você condescende com a vontade dele, assume um compromisso com ele, que leva um relacionamento, que leva um compromisso, que leva a submissão da sua vontade à vontade dele, então você está tendo o mesmo sentimento que ele teve quando deixou o céu e veio a esse mundo. Que bênção estudar a palavra de Deus e poder aprender lições tão preciosas assim. Ver Jesus entregando tudo por nós para que o nome dele seja glorificado e para que nós também possamos refletir a imagem dele. Essas coisas e outras mais a gente aprende na Bíblia e também em materiais que nos conduzem à palavra de Deus, e o Guia de Estudos é um desses materiais, e eu desejo que você tenha esse material na sua casa, na sua vida, na sua família. Se você deseja adquirir este e outros materiais da Casa Publicadora Brasileira, é só você acessar cpb.com.br. Nosso programa vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Nós estamos em níveis diferentes. A existência humana e a vontade de Deus não estão no mesmo patamar, porque nós somos pecadores. A nossa natureza humana é pecaminosa. Após o pecado, a nossa vontade ficou corrompida. A nossa vitalidade, a nossa capacidade física foi enfraquecida. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Bom, e uma recomendação muito importante é um comentário inspirado. Os comentários inspirados da escritora norte-americana Ellen White têm abençoado as gerações, famílias cristãs, pessoas que desejam conhecer mais a Palavra de Deus, e os escritos dela são uma grande bênção. São mais de 100 mil páginas em nossa língua, em língua portuguesa, mas também em muitas outras línguas do mundo. Livros que abençoam a vida de muitas pessoas, dessa que é a autora mais traduzida da história da humanidade. Então, eu quero recomendar que você tenha o comentário dela sobre o nosso guia de estudos. Em realidade, são materiais que foram separados em seus escritos para comentar aqui aquilo que o nosso guia de estudos apresenta. Então, se você deseja adquirir este material, que é da Casa Publicadora Brasileira, você já sabe, é só acessar cpb.com.br. A gente está falando sobre submissão, a importância de permitir que Deus nos submeta a Ele, obedecendo às suas leis, estabelecendo que o caráter dele esteja em nós, né? E eu queria ouvir aqui meu amigo pastor Wanderson, que certamente tem coisas muito interessantes para falar sobre esse assunto. Eu estava ouvindo vocês e fiquei pensando, né, na profundidade de tudo que vocês falaram. Jesus é o maior exemplo de submissão do que é ser servo, né? Ele, na Santa Ceia, ele mostra isso e diz, como eu fiz, eu sendo o Senhor, vocês devem fazer também, né?
O Filho de Deus ele se torna homem para os homens se tornarem filhos de Deus. Ele nos dá o exemplo, de fato, do que nós deveríamos ser no plano original, né? E o nosso guia traz esse exemplo de submissão e fala da semente. O primeiro passo da semente antes de morrer é se desprender do grão que ela estava, ou qualquer fruto, não é? Da árvore que ela estava. Nós temos uma dificuldade com isso. Se Jesus é o nosso exemplo de submissão, do que ele fez, da sua morte, como vocês mencionaram, Jesus ele não só morreu por nós, ele morreu como nós. Ele é o exemplo do que deve acontecer na nossa vida. E muitas pessoas dizem, bom, uma vez que Jesus morreu por nós não vamos morrer. Isso é um ledo engano teológico. O texto bíblico nos diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Bom, todos são pecadores aqui, todos que estão nos assistindo. Se o salário do pecado é a morte, a palavra de Deus tem que se cumprir, nós temos que morrer. Então, Jesus ele não nos livra dessa morte eterna. Ele nos dá uma nova natureza. A carne não herda o reino. E a natureza espiritual que herda o reino. O que vai acontecer com a carnal quando Jesus voltar? 1 Coríntios 15:51 em diante. No abrir e piscar de olhos, o corruptível se reveste de incorruptibilidade. O mortal de mortalidade. A natureza carnal morre e morre para sempre. A diferença, portanto, pastor Vinícius, entre os salvos e os perdidos é que os salvos aceitaram nova vida em Jesus. Morreram com ele para o eu, morreram para o pecado e agora tem nova vida que é espiritual. E a natureza carnal morre eternamente. Os perdidos não aceitaram nova vida, então eles só vão morrer e não tem uma outra vida. E aí a gente entra numa outra questão aqui, não é? Para seguirmos esse passo, para seguirmos o exemplo de Cristo, os passos de Cristo, nos desprendermos da velha vida. O pastor Silvano cantou outro dia aqui, vou cantar agora também. Pronto. Não, na verdade, eu não vou cantar, eu vou recitar um poema. Não, a gente está esperando você cantar aqui. Não vou estragar o programa. Não, mas se você cantar, aí o Charles vai ser obrigado a cantar também. Se eu cantar, você vai ter que pedir desculpa. Esse foi o meu receio. Eu falei, agora vai sobrar para eu cantar também. Já jogou a bola ali, né? Mas se eu cantar, você não vai ter que cantar, você vai ter que pedir perdão para os nossos ouvintes. Há um poema conhecido, Trilho do Bezerro. Todos nós já ouvimos falar dele e às vezes até usamos de uma forma errada, mas é um poema de São Walter Foss, diz assim: havia um certo bezerro que ao voltar ao seu curral cometeu um grave erro para ele natural. Em vez de seguir direto do pasto à porteira, decidiu indiferente fazer a sua maneira. Ao passar pela floresta, inventou um trilho novo andarilho para ele estar à festa. Deu 1000 voltas o andarilho. Atrás veio um cão perdido, que foi seguindo sem sentido cada curva, cada erro. E à frente do seu rebanho, uma ovelhinha faceira, mesmo em seu pouco tamanho, cometeu a mesma asneira. E uma carneirada foi seguindo o mesmo trilho que passou a ser estrada para qualquer andarilho. Pelas voltas em zigue-zague veio um dia um fazendeiro, e as voltas eram tantas que perdeu um dia inteiro. E surgiu daí um caminho com muitas curvas fatais, que passou a ser seguido por homens e animais. E hoje, se alguém se aproxima, pode ver bem lá do alto essa estrada que já forma um zigue-zague de asfalto. Mas ninguém corrige o erro, ninguém faz novos planos. Seguem atrás de um bezerro, já morto há 200 anos. Primeira coisa que a gente precisa fazer, diz o nosso guia, é o grão se desprender. Se ele não abandonar algumas coisas, se ele não morrer, se ele não abandonar tradições, e tradição sem princípio é erro envelhecido, você não vai seguir os passos de Cristo, sua verdade, né? Oh, você não cantou, mas a gente fica impressionado com a sua capacidade de memorizar as coisas, né? É muito bonito isso, né? Depois você dá a receita aí pra gente. Certamente os nossos telespectadores estão pensando, mas que cabeça é essa, né? Que armazena tanto, né? Bom, obrigado, pastor. Muito interessante. Você fica devendo a música aí. Fica devendo. Pastor Silvano, em Romanos 12, o apóstolo Paulo tem um texto clássico dele. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e por aí vai. Bom, esse texto faz uma associação entre duas coisas muito importantes. A morte, associada com a ideia de sacrifício, né? E o conhecimento da vontade de Deus. Então, nós somos chamados a sermos o sacrifício, não oferecermos sacrifício, o sacrifício. E isso vai abrir condições, ou nos dar condições de conhecer aquilo que nós desejamos tanto, né? Que é a vontade de Deus. Exatamente. O verso 2 do capítulo 12 diz:
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos em níveis diferentes. A existência humana e a vontade de Deus não estão no mesmo patamar, porque nós somos pecadores. A nossa natureza humana é pecaminosa. Após o pecado, a nossa vontade ficou corrompida, a nossa vitalidade, a nossa capacidade física foi enfraquecida, o nosso discernimento espiritual foi ofuscado. Nós perdemos tudo isso como resultado da entrada do pecado. Agora, Deus vem em busca de cada um de nós e apresenta na sua palavra o seu ideal para nós. E Ele nos oferece esse desafio. Aqui está o ideal. Caminhem na direção desse ideal, se esforcem para que vocês alcancem esse ideal. Mas isso não vai ser possível sem esse processo de renovação da mente. E aqui que há o cruzamento com o nosso tema da submissão. Porque nós estamos vivendo de um jeito e agora precisamos nos esforçar, ou seja, isso vai exigir submissão da nossa vontade à vontade de Deus, para que possamos ter uma compreensão clara do ideal de Deus, da vontade de Deus. Isso não vai ser atingido sem uma renovação da nossa mente. Então, como é que esse processo de renovação da mente acontece? Naturalmente, eu acho que o básico, o principal, o primeiro de tudo, é sermos completamente envoltos pela palavra de Deus, é absorvermos a palavra de Deus, é buscarmos a palavra de Deus, é gastarmos tempo com a palavra de Deus. Eu tenho desenvolvido um hábito já há muitos anos, que é o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Faça chuva, faça sol, eu leio a palavra de Deus. O dia que eu estou com vontade, eu leio a palavra de Deus. O dia que eu não estou com vontade, eu leio do mesmo jeito a palavra de Deus. Não é todo dia que você acorda morrendo de vontade de ler a Bíblia. Tem dia que você não está com vontade de ler a Bíblia, tem dia que você não quer orar, tem dia que você está com a mente pesada por algum motivo, tem dia que você está desgastado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas não é questão de vontade, é uma questão de necessidade, é uma questão de decisão. Então, todos os dias eu separo um tempo e um lugar para ler a palavra de Deus. Todos os dias eu separo um tempo e um lugar para orar e para ler pelo menos uma página do Espírito de Profecia. Quando eu tenho mais tempo, eu leio mais, mas todos os dias eu busco ler pelo menos uma página. Então, acho que o primeiro passo para essa renovação da mente é se cercar da palavra de Deus, do ambiente onde você vai ouvir a voz de Deus. Uma outra coisa que a gente precisa considerar é que a nossa mente já está tomada, a nossa mente não está vazia. A vida cristã não é vivida num vácuo, né? O ministério também não acontece num vácuo. Quando você vai compartilhar a palavra de Deus com uma pessoa que você quer que tenha a mente renovada pela palavra de Deus, essa mente já está ocupada com crenças, com valores, com comportamentos. É o que nós chamamos de cosmovisão, né? Todos nós temos a nossa cosmovisão. Que é a nossa visão de mundo e da realidade, né? Exatamente, a forma como nós interpretamos a realidade, né? Aquilo que você vê, o que você acha que faz com que as coisas aconteçam, o que causa as coisas, né? Enfim, todos esses fatores estão associados à nossa cosmovisão. E como é que a gente faz, então, para transformar a nossa cosmovisão? Interessante que há pelo menos 3 níveis na cosmovisão. O primeiro deles é o nível mais superficial, é a camada mais visível. Pense na cosmovisão como uma cebola. Então, a camada de fora da cebola, a mais visível, é a camada dos comportamentos. Às vezes, quando nós conhecemos a Deus e a palavra de Deus, nós ficamos aí. Nós ficamos só na camada do comportamento. Então, como é que um adventista se comporta? O adventista vai à igreja aos sábados. Ou o adventista não come carne de porco. O adventista não usa adornos e tal, procura viver uma vida simples. E aí nós nos limitamos e nos satisfazemos com a camada dos comportamentos. Se eu tenho um comportamento adventista, eu já sou um adventista. Mas a renovação da mente vai além dos comportamentos, porque há uma segunda camada nessa cebola chamada cosmovisão. Além dos comportamentos, nós temos ali os conhecimentos que são compartilhados, as crenças, né? Os conhecimentos que fundamentam as crenças que nós temos. Então, alguém pode falar, eu creio como adventista porque o adventista crê no sábado, por exemplo. Então, se eu creio no sábado, eu já sou um adventista. Mas, além disso,
nós temos uma camada mais profunda na cosmovisão, que é a camada dos valores. Então, essas 3 camadas, e depois eu quero dar um exemplo para finalizar, essas 3 camadas envolvem esse processo de renovação da mente. Ao invés de me satisfazer só com a camada dos comportamentos e dos conhecimentos ou das crenças, eu preciso ir à camada dos valores. Não é apenas guardar o sábado, mas por que eu guardo o sábado? A palavra de Deus diz, e eu quero concluir aqui, lá no livro de Isaías, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia. Então Deus faz um contraste entre a nossa vontade e o dia dele. E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, e Deus vai dizendo, não te ocupando nos seus negócios, não seguindo os teus pensamentos, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, eu te sustentarei com a herança de Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Há um valor associado a essa instrução. Qual é o valor associado a isso? É reconhecer a soberania do Deus Criador. Quando eu falo, por exemplo, sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo, eu falo, o adventista não come carne de porco. Não comer carne de porco é só o comportamento. A crença é que adventista não come carne de porco. Mas qual é o valor associado? O valor é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se Deus vai falar comigo, Ele vai passar pela minha mente. Esse processo vai envolver a minha mente. A minha mente tem que estar clara para compreender a voz de Deus. E é por isso que eu procuro me alimentar da melhor maneira possível. Então, esse processo de renovação da mente passa pela necessidade de compreendermos os valores da palavra de Deus, de submetermos os nossos valores aos valores que Deus transmitiu a nós na sua palavra. Você sabe que a Bíblia chama isso de culto racional e renovação da mente. Então, associa o culto racional, a renovação da mente, com o sacrifício do corpo. Você veja que ele diz aqui, ó, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, portanto, tem injunções assim de ênfase, né? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele vai explicar o que é isso, que é o vosso culto racional. Então, isso está associado com a compreensão racional da palavra de Deus, conforme você estava explicando antes. Por isso você lê a Bíblia todos os dias e conhece as doutrinas que emergem da Bíblia, para que isso te informe o seu comportamento. Aí você tem valores, doutrina e prática. Tudo isso está em oposição àquilo que o nosso corpo naturalmente deseja. É por isso que o nosso corpo tem que ir para o altar do sacrifício, para que o culto racional, no qual a palavra de Deus informará valores, doutrinas e comportamentos, possam se efetivar na nossa vida. No entanto, nós estamos diante hoje de propostas de culto não racionais no cristianismo. Cultos mais favorecendo as inclinações do corpo e da carne. Cultos altamente emocionalistas, subjetivos, que enfatizam as tendências que a nossa natureza gosta, entregando para nós aquilo que a gente mais gosta, não forçando o sacrifício, portanto, e inviabilizando a compreensão racional da palavra de Deus, que vai nos informar valores, doutrina e vai nortear nossos comportamentos. É por isso que hoje a gente vive numa época e numa geração que repele os comportamentos. Não, você não pode dizer que eu não devo comer isso ou aquilo, que eu devo me vestir assim ou aquilo. Não, eu sou livre para fazer o que eu quiser. É o que muita gente que se diz cristão vai fazer e vai propor até atualização do texto bíblico para incorporar os costumes que a sociedade hoje valoriza e que estão de acordo com as tendências do corpo e das tendências da carne. Então, está faltando culto racional no cristianismo hoje. Nós precisamos de uma religião pautada na Bíblia, nas suas doutrinas, para que nós possamos incorporar os valores e as doutrinas e refletir tudo isso nos comportamentos que nos identificam como pessoas que passaram pelo sacrifício do corpo, estão experimentando, por isso, o conhecimento da vontade de Deus. O texto bíblico, né, ele traz inúmeros exemplos disso que a gente está mencionando aqui. O guia, por exemplo, ele coloca aqui o exemplo dos filhos de Eli, que são relatados lá em 1 Samuel, no capítulo 2, em contraste com o profeta Samuel. Eram jovens, né, garotos ali, e todo esse processo, né, de culto racional que vem pela compreensão da palavra de Deus
como o eixo de autoridade, né? O eixo de autoridade não está em quem ouve, mas está em quem se revela, em quem fala, em quem comunica a mensagem. Isso vai aparecer na história aqui de 1 Samuel, em contraste dos filhos de Eli que não ouviram a palavra de Deus e Samuel, que ao ouvir a voz de Deus, ele atendeu a essa voz de Deus e ele obedeceu a essa voz de Deus. Então, a nossa audição, para que nós possamos compreender a palavra de Deus, discernir a palavra de Deus, essa audição ela não pode ser seletiva, ela tem que ser uma audição submetida àquilo que Deus tem para nos revelar. Excelente, pastor Charles, e é uma audição que precisa estar sintonizada com a frequência de Deus para ouvir a voz dele. Isso só é possível na medida em que nós somos sacrifício e o culto racional está sendo efetivado em nossa vida. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Ele está falando para hoje também, não use uma audição seletiva, né? Assimile aquilo que Deus está dizendo e coloque em prática isso na sua vida. A audição aqui, ela está intimamente ligada à obediência, né? Ouça e coloque em prática na sua vida. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Bom, eu quero fazer mais uma vez uma recomendação para você que está aí assistindo o programa Lições da Bíblia. Quem sabe ligou a TV agora e chegou aqui, caiu de paraquedas aqui numa conversa entre amigos e está ouvindo a voz de Deus chamando você a uma decisão. E a decisão sabe qual é? Estudar a Palavra de Deus. Esse é o culto racional que vai colocar você no caminho da verdade. Ninguém melhor do que isso, do que a própria pessoa do Espírito Santo para te orientar. Esta revista foi escrita especialmente para mostrar a verdade a você, da Palavra de Deus, na companhia do Espírito Santo, que é o grande inspirador das Escrituras, o revelador do texto sagrado. Então, se você deseja conhecer mais sobre a Palavra de Deus e tomar decisões ao lado da verdade, você pode pedir essa revista. E você se pergunta, como é que eu faço para receber isso? Quanto é que eu pago? A minha resposta para você é simples. Você só precisa mandar um WhatsApp para a gente. E sabe quanto você vai pagar? Nada. Porque essa revista é um oferecimento da TV Novo Tempo para você. Então, faz o seguinte, manda para a gente agora uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo, que a gente vai ter a alegria de enviar para você, sem custo nenhum, essa revista que certamente vai abençoar sua vida. A gente estava conversando no bloco anterior sobre ter a mente sintonizada na frequência de Deus para ouvir com clareza aquilo que Ele tem a nos dizer. Sabe que Deus tem muita coisa para falar para você e para mim. Só que às vezes os ruídos do mundo e da vida impedem a gente de discernir com clareza aquilo que Deus quer nos dizer. Então é muito importante que a gente sintonize, conforme eu disse, a nossa mente na frequência de Deus, que a gente acesse o site do céu, usando uma metáfora ainda mais tecnológica, né? Que a gente acione o aplicativo de Deus, enfim, que a gente coloque no canal de Deus para ouvir Deus, só Ele falando, sem o barulho do mundo. Não é isso, pastor Charles? A gente estava comentando da experiência dos filhos de Eli em contraste com Samuel. Essa experiência é relatada no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, e lá a partir dos versos 22, a gente encontra várias vezes o verbo ouvir aparecendo, né? Eli, que era pai desses garotos, né, ele ouviu aquilo que os seus filhos estavam praticando, por 2 vezes o texto menciona isso, e o texto faz questão de dizer no final do verso 25, entretanto, eles não ouviram a voz do seu pai. Eles não ouviram a voz do seu pai. O detalhe é que no bloco posterior começa a visão que Samuel tem de Deus. E Deus aparece no meio de uma noite para Samuel, chamando Samuel pelo nome, Samuel, Samuel. E é aquela historinha que a gente conta até para as crianças, né? Ele ouvindo, Samuel, Samuel. E então ele estimula, olha, é Deus quem está te chamando, portanto apresente-se diante dele e diga, eis aqui o teu servo te ouve, né? Então, em contraste com os filhos de Eli que não ouviram a voz do pai, nós temos Samuel que está sintonizado na frequência de Deus e ele procura então discernir a voz de Deus. Essa metáfora, nessa ilustração de o povo de Deus precisando ouvi-la, ela vai aparecer em vários momentos do texto bíblico. No livro do Apocalipse, por exemplo, nós encontramos Deus estimulando o seu povo, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir,
que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ali nós sabemos que eram igrejas históricas, igrejas literais, né, que existiam ali na região da Ásia Menor. Nós compreendemos também que elas são projeções de períodos que a igreja cristã passaria ao longo dos tempos, mas nós temos uma aplicação para hoje também, né? Quando o texto bíblico diz aquele que tem ouvidos para ouvir, ele está falando de nós, né? Se você tem ouvidos para ouvir, independente se Deus falou para aquela época ou vai falar para o futuro, ele está falando para hoje também. Não use uma audição seletiva, né? Assimile aquilo que Deus está dizendo e coloque em prática isso na sua vida. A audição aqui, ela está intimamente ligada à obediência, né? Ouça e coloque em prática na sua vida. Curioso, porque o pastor Silvano mencionava o texto de Romanos, né, no bloco passado. Ele fala do sacrifício, do culto racional, de não se conformar, que é a questão de forma e tem que ver com valores. Mas aí o texto termina dizendo, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de quem? Sua? Não. É de Deus. Culto termina com vontade de Deus, né? A quem eu vou ouvir? E Deus é pedagógico, né? Porque Samuel, Shema, El, é aquele que ouve a Deus. O verso áureo de Israel é esse, né? Shema Israel, né? Adonai Elohim, Adonai Errado. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Samuel é aquele que ouve, em contraste com aqueles que não ouvem. Em Apocalipse, pede para ouvir, e em Hebreus, Paulo repete, né? Se hoje vocês ouvirem a sua voz, falando do Espírito, não endureçam o seu coração. Então, eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que adorá-lo, para quê? Porque é quem ouve que entende o que é a vontade e executa a vontade desse Deus, né? Muito interessante isso, hein? O significado do nome de Samuel tem que ver com ouvir, e o profeta é aquele que ouve para falar, né? Só pode ter o que dizer, em nome de Deus, aquele que ouviu Deus dizer. Agora, pastor Wanderson, é o seguinte, a autossuficiência, que é o oposto à submissão aqui, é uma espécie de tampão para a nossa audição espiritual, né? Deus está falando e a gente está achando que pode seguir sem ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Parece que nós temos o caso de Eva aqui também, como um exemplo disso daí, né? A narrativa de Gênesis mostra o pecado original da humanidade, né? Qual é o pecado original? É querer ser Deus. É a independência. Quando eu me torno independente dele, eu estou dizendo, eu sou o Deus da minha própria vida. Você tem no jardim duas árvores, né? Uma, eles deveriam pegar da árvore, tocar na árvore, comer do fruto, a árvore da vida. No outro, você tem uma que Deus disse, não faça isso, não é minha vontade para vocês, não é o melhor, não é o meu conselho para vocês, não se aproximem, não toquem. A quem Eva ouve de novo, não é? Ela ouve a serpente, dá vazão à serpente, ela se torna o Deus da sua própria vida. Eva está se tornando o seu próprio Deus. Aliás, a serpente diz isso, né? Como Deus serei. Você não precisa fazer a vontade dele. Voltamos a Romanos de novo. Para que a vontade de Deus agradável, perfeita? Faça a sua própria vontade, né? E ali você tem Adão e Eva num contraste, não é? Alguém disse que a Bíblia é a história de dois jardins. Num jardim, você tem Adão e Eva escolhendo a queda. Eles escolheram cair, escolheram ser o Deus da sua própria vida. Num outro jardim chamado Getsemane, você tem um Deus se tornando servo, dizendo, faça-se a tua vontade. Olha que curioso, não é? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Culto racional é fazer a vontade, é ouvir a voz dele. Então, a Bíblia parece que vai resumir a história de queda e salvação em dois jardins, né? Num, eu fazendo a minha vontade, eu sendo Deus da minha própria vida. Autossuficiência. No outro, suficiência do alto, vontade do alto, que se cumpra o teu plano para a minha vida, né? É interessante pensar também que na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, o verbo ouvir, que vem aí da palavra Shema, né? Também é traduzido como obedecer. As palavras, elas são irmãs gêmeas ali, ouvir e obedecer. Isso faz muito sentido porque, no contexto de ouvir a voz de Deus, quem tem ouvidos, obedece. Quem ouve, vai fazer o que ele está dizendo. Só um irracional, um louco ou um surdo espiritual deixará de fazer aquilo que Deus está falando. Eu gosto sempre de pensar na minha infância, né? Quando minha mãe, por exemplo, pedia para eu fazer alguma coisa e eu ficava enrolando, não queria fazer. Aí ia para lá, para o outro e tal, e até que ela chegava e dizia assim, a frase da obediência, né? Você ouviu? Você está surdo? Se você está ouvindo, você tem que fazer o que eu estou mandando. Então, é basicamente isso.
E aí você vê uma associação da obediência com a fé. Porque em Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Veja, quando a gente ouve Deus dizer coisas impossíveis. Por exemplo, quando ele fala, não adulterarás, para uma geração impura, hedonista, sexualmente depravada como essa que nós vivemos, isso é uma impossibilidade completa. Não adulterarás. Então, alguém que lê esse texto vai dizer o seguinte, isso não se aplica mais para nós hoje. Nós vivemos num contexto em que o sexo é livre, as pessoas podem ser impuras. Aliás, as pessoas serão puras na sua impureza sexual. No entanto, se a mente estiver sintonizada na frequência de Deus, o Deus impossível vai pronunciar essa frase. E esta frase vai entrar nos nossos ouvidos espirituais e vai perfazer a nossa vida e vai transformar a nossa existência de acordo com aquilo que Deus disse. Só nos resta ouvir, porque a obediência vai ser decorrência dessa audição e fé. Então, eu creio que o grande problema da humanidade hoje é que nós estamos com os ouvidos tampados para Deus que continua falando. Precisamos ouvir a voz de Deus. Verdade. Eu fico pensando que o passo anterior para a gente poder ouvir a voz de Deus é pensar biblicamente. Porque Deus fala por meio da sua palavra. Deus fala quando o Espírito Santo nos dá discernimento espiritual também para compreender a palavra dele. Então, primeiro nós temos que ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, para que então possamos ouvi-la e então possamos obedecê-la, possamos segui-la. No dia a dia, na prática da vida, como é que isso acontece? Quando eu estou diante de uma situação e eu interpreto essa situação com base no que está revelado na palavra de Deus. Qual deve ser a minha atitude nesse tema específico? Que decisão eu devo tomar? Então, o que vai nortear a minha decisão é o que Deus pensou primeiro, o que Deus falou primeiro, o que estava na mente de Deus acerca desse tema. Então, quando eu adquiro o hábito de pensar biblicamente, pensar do ponto de vista de Deus, com base naquilo que Deus revelou em qualquer situação, então eu me coloco numa condição em que eu posso ouvir a voz de Deus, em que eu posso obedecer à instrução de Deus. Bom, e a realidade é que nessa autossuficiência humana que matou Deus, entre aspas, né? Ou seja, tirou Deus de cena, não quer mais ouvir a voz dele, mas você já disse isso aí que anteriormente, né? A gente não fica no vácuo. Alguém vai falar. Se Deus não fala, alguém vai falar. E nós vamos criando substitutos para a voz de Deus, como você disse, outras cosmovisões alheias ao texto bíblico vão informando a nossa realidade e nós vamos achando que estamos no caminho coerente e lógico, né? Mas, em realidade, a gente vai descobrir, se seguirmos nesse caminho, alheios à voz de Deus, que esse é um caminho de morte, né? Se Deus não falar, a serpente vai falar, né? Exato. Ali no Jardim do Éden ficou claro que haviam duas vozes falando, né? A voz de Deus pronunciando um paradigma de vida e a voz da serpente contrapondo o paradigma de vida proposto por Deus, né? As duas cosmovisões já se arvorando ali no Jardim do Éden. Eu gostei da colocação ali do pastor Wanderson, né? Mostrando o conceito do que aconteceu ali no Jardim do Éden. Era Eva se independendo de Deus e não só isso, mas Eva se colocando no lugar de Deus, né? Então, na minha percepção, a proposta da autossuficiência é a proposta da usurpação. É quando a criatura, ela pretende se colocar no lugar do Criador. E essa foi a essência do pecado, não só no Éden, mas desde a eternidade, né? Quando um anjo, uma criatura, ela pretendeu se colocar no lugar do Criador. E isso daqui vai aparecer em todo o texto bíblico. Isso aparece no Jardim do Éden, isso aparece em Babel, né? A gente associa muitas vezes Babel à ideia de confusão. Também ali há a presença da ideia de confusão, mas ali também há a presença da ideia de usurpação, né? Babel se colocando no lugar de Deus, e isso vai se tornar mais claro ainda no Império Babilônico, né? Onde Nabucodonosor, que é uma
uma tentativa, uma contrafação de Deus, ele vai se colocando no lugar de Deus em vários episódios, determinando o que as pessoas têm que comer, determinando o tipo de adoração. Inclusive o próprio verbo, numa das aulas de Antigo Testamento, eu me lembro que um dos nossos professores lá no seminário, ele falou que o verbo que é usado ali, né, quando diz que ele determina a ração diária, esse verbo em todo o Antigo Testamento, ele só é apresentado tendo como sujeito a pessoa de Deus. Então, a única vez que não é apresentado tendo como sujeito a pessoa de Deus é no episódio onde Nabucodonosor ele está tentando se colocar no lugar de Deus. Então essa ideia de usurpação, né, de contrafação da pessoa divina, e é infelizmente o pecado que nós mais vemos o ser humano cometendo, é ele assumir o controle, se julgar autossuficiente e querer ser Deus no lugar daquele que verdadeiramente é. Você vê que em Gênesis 3, fazendo conexão com o que você está falando, né, e reforçando, Eva ouve a voz da serpente, que se coloca no lugar de Deus, e a serpente seduz a mulher a se comportar como Deus. E aí, então, a mulher vai falar com Adão, porque só Deus tinha falado até aquele momento. A mulher vai oferecer comida para Adão, porque até aquele momento é só Deus quem oferece. Então, a mulher assume o papel divino ali, seduzido pela serpente, mas o engano que ela não percebeu é que, na verdade, ela não era Deus coisa nenhuma. Ela estava escravizada por uma serpente, pelo inimigo, que na realidade era quem queria assumir o lugar de Deus. Então, a gente não tem que ouvir vozes substitutas nenhumas. A gente tem que ouvir a voz de Deus. Deus quer falar com você. A voz dele é eloquente e amorosa. Ele está chamando você. Vem, meu filho, vem, minha filha. Eu amo você, quero transformar a sua vida. Quero dar a você uma nova mente, um novo coração. Quero que você ouça, compreenda a minha vontade para a transformação plena da sua vida. Por favor, sintonize a sua mente, a sua audição na frequência de Deus e você vai ouvir a linda voz de Deus falando ao seu coração. A bênção da palavra de Deus está na Bíblia. A voz de Deus está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até semana que vem.